Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, damos-te graças pela oportunidade que tu dá a teu servo Jair de falar da tua graça, do teu amor, transmitir a tua palavra aos nossos corações. Pedimos que teu Espírito Santo inspira e o que ele fala fica como palavras suas, Senhor, que cai como semente na terra boa e possa produzir frutos para a vida eterna. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve, irmãos, a graça, a paz do Senhor. Amém. Não é todo dia que eu também tenho o privilégio, né, de ter o pai que ora por mim, né? Que é um privilégio nós podemos, como família, né, estarmos na obra do Senhor, que não tem nada a ver com tradição ou sucessão, não tem nada a ver com isso, né? Tem unicamente a ver com a graça de Deus, né? Que Deus é misericordioso, né? E para mim é uma alegria, né? É uma honra, né? Poder ter meu pai aqui, né? Juntos no culto, né? Não são tantos cultos assim, né? Geralmente a gente tem culto junto no Brasil. Quando estou na Noruega é um para cada canto, né? Mas aqui a gente se encontra aqui na igreja e a bênção de Deus, né? Eu vou estar ministrando nessa noite uma palavra que eu tenho falado que eu ia falar sobre os patriarcas, né? Eu comecei com Isaac, o pastor Adriano pegou Abrão e Abraão, né? Ali nos domingos ali de Natal, e hoje eu vou fazer um trecho do patriarca Jacó, né? Que é Abrão, Isaac e Jacó. E por que usar essas referências, esses homens, né? Que na verdade são os pais da fé para cada um de nós, homens que andaram antes de nós, homens que tinham menos coisas e menos sabedoria, vamos dizer, teológica que nós temos hoje, mas que foram fiel, mas ao mesmo tempo foram humanos, foram falhos, e que nós podemos aprender especialmente da graça de Deus, que Deus concede a cada um deles, não por serem só fiéis ou eu nunca caí, mas unicamente porque Deus demonstrou misericórdia sobre eles. E Jacó, são muitas coisas na vida do patriarca Jacó, né, que é neto de Abraão, né? E claro, não vou dar o estudo sobre a vida de Jacó, não vou falar sobre todas as áreas, eu vou pegar um trecho, um acontecimento na vida dele e tentar usar um pouquinho acontecimentos ao redor da vida dele para trazer o aprendizado a nós daquilo que Deus ele faz através do seu servo, e ao mesmo tempo a vida de Jacó, como ela foi, né? E o título que eu coloquei na mensagem hoje aqui é Uma Vida de Luta contra Deus. Uma vida de luta contra Deus. Aí você diz, poxa, que título para um, vamos dizer, um pai da fé, né? Para um patriarca. Mas é exatamente isso que nós vamos ver, que Jacó era um homem, um rapaz, um jovem que sempre lutava contra seu pai, lutava contra o seu irmão, lutava contra Deus, e com o tempo na sua vida ele foi acumulando coisas em que um dia ele começou a colher aquilo que ele semeou na vida dele. E como isso traz na vida prática também para cada um de nós, que nós colhemos aquilo que nós plantamos em nossas vidas, querendo ou não. E livro de Gênesis, capítulo 32, e para aquele que não sabe muito bem a Bíblia, né? Aqui é fácil, né? Porque é o primeiro livro da Bíblia, né? Aí já começa do começo, né? Aí já não é mais difícil, né? Então, Gênesis capítulo 32, você encontra aqui um acontecimento dentro de contexto que eu vou explicar depois, mas aqui você encontra talvez a parte mais conhecida da vida de Jacó, né? Tem até música baseada em cima disso, né? Uma forma ou outra, não sei se ela está muito certa, mas pelo menos aqui em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22 a versículo 32, nós vamos ler nesse momento, que diz assim, Gênesis 32, versículo 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite e tomou as duas mulheres,
suas 2 servas, seus 11 filhos, e transportou ao vão de Jaboque. Isso aqui foi o que Jacó fez com a sua família, né? Tomou-os e fez-lo passar ao ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, isso aqui já é à noite, certo? Como diz o versículo 22. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó, diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, né? Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo quadril na articulação da coxa, porque o homem que tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do seu quadril ou do quadril. Amém. Aqui, então nós pegamos dentro de um trecho em que Jacó ele está retornando para casa para dizer o seguinte, né? Ou dessa forma. Então Jacó, ele já havia 20 anos que ele saiu de casa. 20 anos que ele tinha saído de casa, e a razão que ele saiu de casa foi porque ele tinha enganado o seu irmão e depois também seu pai. A bênção que Isaac era para dar a Esaú, Jacó ele tomou para si, se enganando, se fingindo de ser seu irmão, enquanto o pai estava velho e não enxergava direito. E aí Isaac abençoou Jacó, e durante o convívio com o tempo, porque Esaú chegou depois e pediu a bênção, e disse: não, seu irmão já esteve aqui, pensei que era você, e foi dado. Então nesse momento, o irmão Esaú começou a tramar como ele e quando ele iria poder matar o seu irmão Jacó, depois que seu pai iria falecer. Então, diante disso, a mãe Rebeca, que também já tinha partido, né? Aquela família não era muito saudável, porque o pai gostava mais de Esaú, e Rebeca gostava mais do seu filho Isaac, né? Jacó. E assim você vê uma família que não é muito saudável, quando os pais, eles enfatizam mais um do que o outro, porque acaba trazendo uma dificuldade de relacionamento entre irmãos. Sei que grande família, maioria, ou muitas famílias hoje só tem um filho, né? Eu tenho só um filho, né? Mas quem tem mais de um filho sabe exatamente como provavelmente isso é difícil. E não é a única vez, nós vemos isso várias vezes na Bíblia, em que os pais, na verdade, vão favorecer um filho acima do outro, como isso traz contenda dentro da família. Então, Jacó, ou Rebeca, falando com Jacó, olha, você tem que sair daqui, estão tramando. A Rebeca foi falar com Isaac, não disse nada sobre a trama de Esaú, né? Mostrando também um relacionamento nada bom, porque é uma coisa escondida um do outro, dizendo: olha, não é bom que o meu filho aqui, Jacó, venha se casar com alguma filha dessa área, vamos mandar ele de volta para a minha família, para ele casar com alguém da nossa descendência. Então Jacó ele foge, e nessa fuga Jacó ele tem o seu encontro com Deus, num lugar que mais tarde ele vai chamar de Betel, em que ali ele vê, sonhando à noite, dormindo com a cabeça numa pedra, né? Literalmente uma pedra, e ali ele sonhando e vendo ali uma escada do céu, anjos descendo e subindo, e vendo que ali era a casa de Deus, morada de Deus, ação de Deus. E ali depois que se acordou, ele ungiu a pedra, ali ele agradeceu e louvou a Deus, e continuou a sua viagem até Labão, onde ali ele vai encontrar as suas esposas, para dizer assim, né? Mas, então aqui é o retorno dele que nós estamos lendo. É o retorno quando já passou 20 anos,
passou 7 anos trabalhando para casar com a esposa Raquel, que ficou Lia. Aí foi enganado pelo Labão, e aí depois casou-se com Raquel, então estava com 12 esposas, já teve vários filhos. Deus abençoou Jacó aonde ele estava, numa terra distante, ali a terra de Labão, a terra de Harã, fica ao sul hoje entre Iraque e Turquia, né? Hoje chamado, um território chamado Kurdistão, né? Alguma coisa assim. Então é uma área interessante, porque ele estava longe, na verdade, do seu povo, mas Deus abençoando. E aí chegou o momento que Deus diz: agora você vai retornar. E aí, para fazer essa história um pouquinho mais curta, né, senão vai ser uma pregação longa, né? Então ele vai, volta, teve que fugir, Labão foi atrás dele e fez uma paz, um acordo com Labão. Então quando agora Jacó está se aproximando, na verdade, da terra prometida, está se aproximando novamente, ele sabe também que ele está se aproximando do momento em que ele vai ter que encarar o seu passado, as suas tramas, as suas maquiagens, né, maquinagens, as coisas que ele fazia para a sua própria vida, passando por cima de qualquer outro. E é um momento difícil para ele, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então é dentro desse contexto que nós lemos quando Deus aparece a ele dessa forma. Podemos dizer que há certas, vamos dizer, todos nós temos talvez uma experiência, ou duas, ou algumas, mas geralmente não são muitas. 1, 2 ou 3 experiências na vida, em que aquela experiência é uma experiência que faz a sua vida mudar a partir daquele momento. Jacó teve 2 dessa experiência. A primeira foi essa, quando ele fugiu do seu irmão Esaú, e Deus apareceu a ele diante de um sonho, e aí Deus ele fez a promessa a Jacó, repetindo a promessa que Deus tinha feito já a Abraão, Isaque, o seu pai. Aquela foi o momento em que ele, na verdade, encontrou a graça, a promessa de Deus, a promessa que Deus iria estar com ele, que Deus iria estar lutando com ele, que Deus irá protegê-lo e que Deus iria levá-lo de volta para essa terra em que ele estava saindo. Esse foi o primeiro, na verdade, o encontro dele, de uma mudança de vida, de um foco. E a outra mudança, ou outra experiência de vida, é exatamente essa que nós temos, em que Deus, ele aparece a ele novamente, só que agora não em sonho. E aqui, na verdade, como anjo, um representante, provavelmente a Cristo, e ali ele luta. Nós todos temos a nossa experiência. Eu tenho a minha experiência em que trouxe a mudança para a minha vida. Por eu ser, vamos dizer, crescer em um lar evangélico, ter uma família evangélica, família de missionários, então as pessoas pensavam: não, você vai sempre missionário ou pastor porque seus pais são isso, né? Mas quando Deus colocou uma chamada no meu coração de 13 anos de idade, eu na hora, no momento, eu relutei, e eu disse, a partir dos meus 13, 14 anos de idade, que eu nunca vou ser missionário, ou nunca vou ser pastor, e nunca vou ser missionário no Brasil. E a razão disso não era porque era tão ruim em casa, né? Mas eu via o sofrimento dos meus pais, o custo que meus pais, o preço que meus pais também tiveram que pagar na obra, e eu não queria isso para mim. Então, por muitos anos, eu lutava contra Deus, eu lutava contra aquilo que Deus, Ele queria na minha vida. Então, com os meus 22 anos de idade, eu estava numa faculdade estudando economia, queria fazer faculdade, queria ser bem sucedido, queria ganhar muito dinheiro. Meu pensamento era trabalhar para uma multinacional, ganhar muito dinheiro e dar o dinheiro para as missões, né? Parece nobre, né? Bonito, né? Mas Deus não precisava do meu dinheiro, né? Deus queria a minha vida, né? Primeiramente a minha vida. E isso, eu lutando contra Deus, trouxe uma consequência na minha vida espiritual, porque eu não ia mais para a igreja, eu não conseguia ler direito a Bíblia, ou orar, porque é muito difícil você orar e você lutando contra Deus. Você vai orar para quê? Quando você sabe que quando você abre a sua boca, quando você está no seu quarto, na sua oração,
de repente surgem os mesmos pensamentos e você quer relutar. Então, é algo natural. Eu não para a minha vida foi essa luta. Até que um momento eu estava na faculdade ali estudando, estava sozinho, já fazia meses que eu não ia à igreja, fazia meses que eu não orava, nem lia a Bíblia. E não porque eu negava nada disso, mas é por causa, eu estava fugindo, eu sentia que eu estava andando pelo caminho errado. Aí um dia eu estava abri só a Bíblia, só para amenizar a consciência, que talvez você tenha feito isso algumas vezes, você diz, não, eu sou crente, né? Devo ler a Bíblia, você vai abrir a Bíblia para ler, só para dizer que leu, né? E aí eu fiz assim, fui abrir a Bíblia, fui abrir Lucas capítulo 6 e fui lendo, né? Só para a minha consciência ficar boa, né? Aí chegando no final do capítulo 6, para dizer que eu pelo menos li um capítulo, né? Aí de repente ali no versículo 46 e 47, em que Jesus está falando aos seus discípulos, aí Jesus diz aos seus discípulos, por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, né? Foi como o próprio Senhor estivesse ali na minha sala, né? Onde eu estava, me confrontando, né? Disse, Gei, você não pode chamar de crente, você não pode orar, você não pode me chamar de Senhor, porque você não faz, né? E ali foi um momento em que, ali foi a minha luta, o marco da minha vida. Assim como todos nós temos, de alguma forma ou outra, ali foi o marco da minha vida, em que eu tomei uma decisão, em que na verdade, eu entreguei a minha vontade na mão do Senhor. E naquele dia, então, eu dobrei meus joelhos, eu disse, Senhor, eu tenho medo daquilo que Tu queres para mim, né? Porque eu sei o que Tu queres. Eu não sei se eu vou conseguir, mas Senhor me ajuda, Senhor fortalece. E naquele momento foi, então, um momento de transformação no meu interior, em que, em vez de eu sair de lá com o peso do mundo inteiro, pensando que agora eu vou ter que entrar na obra de uma forma ou outra, eu vou ter que publicamente dizer o que Deus tem me chamado, né? É que ali naquele momento, de repente, em vez de sentir o peso, eu senti um alívio. O alívio do seguinte, quem agora está responsável pela minha vida não sou eu, é o Senhor. E isso foi um segredo que eu não conhecia. Já ouvi pregações, já ouvi palavras, mas é um segredo de viver com Cristo que eu não conhecia. O segredo de viver na confiança e na dependência do Senhor, não na minha força, não na minha inteligência, não na minha sabedoria, não naquilo que eu pude fazer. Jacó, ele teve a sua experiência aqui porque ela foi essencial na vida dele, porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Jacó. E como é também interessante muitas vezes que, estranho, né? Como de vez em quando a gente se convence, né? Que somos capazes de escapar do nosso passado, de escapar dos nossos pecados que houve no passado, né? Que nós não iremos colher aquilo que fizemos no passado. Claro que Jacó, ele foi perdoado pelo Senhor, diante que ele tinha feito ao seu pai, Esaú, mas ele agora estava prestes a colher frutas amargas daquilo que ele tinha semeado. Apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler aqui rapidinho, vou falar um pouquinho mais rápido, porque senão o tempo fica curto, né? Mas Gálatas capítulo 6, versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Aí versículo 7, não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquele que o homem semeia, ou semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E é isso que nós vemos aqui na vida de Jacó, é que ele vai colher. Então ele está voltando para a terra, ele está voltando para a promessa, ele está voltando para o local que Deus disse, aquele local será teu, será para a sua descendência, e através da sua descendência, Deus trouxe a promessa messiânica, cristológica, que seria uma bênção para todas as famílias e todas as nações.
Então, Jacó sabia que Deus tinha um caminhar na vida dele. Deus tinha um caminho na vida dele, para a vida dele. E por isso que ele caminhando, sabendo daquilo que Deus lhe quer, mas temendo das consequências. E por isso que quando ele chega, você vê aqui no capítulo 32, versículo 1, logo quando ele se aproxima da região da Betel ali de repente ele vê anjos guardando o local. Como se Deus estivesse, olha, você está nas minhas mãos, confie em mim, né? Como se Deus estava confirmando a Jacó, olha, não tema, não tenha medo. Aí Jacó manda então um dos seus servos para ir ao encontro de Esaú, seu irmão, que morava mais de 200 quilômetros de lá, né? Então o servo foi, só para falar, né? Ó, seu irmão Jacó está vindo, Deus abençoou-lhe com esposa, com filhos, com gado, com animais, com riqueza, e ele está pelo menos aqui te buscando para buscar a paz contigo. Aí o servo volta e diz, fomos lá, falamos com o seu irmão, só que agora ele está voltando, ou está vindo com 400 homens, né? Aí é como se Jacó gelasse na hora, né? Com o medo, né? Pronto, agora eu vou morrer, a minha família vai morrer, e tudo que eu tenho vai também desaparecer. E aí você vê como sempre há um conflito entre o medo e a fé, entre a fidelidade ao Senhor, ou tramar, vamos dizer, soluções, né? Confiar em Deus, ou confiar nas nossas habilidades, ou tentar, vamos dizer, armar ou maquinar, ou alguma coisa, fazer algo para sair daquela situação. Em Provérbios capítulo 18, versículo 19, eu vou ler aqui, diz aqui, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O irmão ofendido, né? O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Era exatamente isso. Ele tinha ofendido, tinha enganado. Essa era o passado de Jacó, era a maneira de ele resolver. E ali ele estava agora prestes a ver o que é isso que agora vai acontecer. Só que também algo interessante diante desse acontecimento é que uma pessoa que está com consciência pesada ou culpada, ela vai sempre ser pessimista, né? No olhar daquilo que acontece, porque vai ficar com os sentimentos na flor da pele, né? Você vê, né? Alguém que está errado, né? Se você anda com documentação errada no seu carro, você anda assim, vigiando o guarda, né? Tem guarda ali, tem guarda aqui, né? Qualquer farolzinho, qualquer negocinho, qualquer veste amarelo, você já, né? Assim é também uma pessoa que tem alguma coisa errada na sua vida. A pessoa, na verdade, que anda com consciência pesada, ela anda com sentimentos na flor da pele, qualquer coisinha, diz, esse irmão está querendo falar comigo, é uma coisa comigo, é uma indireta, como é que é isso? Existe gente que é muito difícil, muito complicado, porque você diz uma palavra e a pessoa entende certamente, totalmente diferente, porque a pessoa está com a vida emocional presa às coisas que ainda não foram resolvidas. Por isso, então, quando Jacó fica sabendo que o irmão está indo ao encontro dele, ele automaticamente pensa, vão me matar. Ele vem, na verdade, para resolver. Aí ele faz o quê? Divide os seus bens em dois, manda um para um canto, outro para outro, e aí ele dobra seus joelhos e começa a orar ao Senhor. É uma oração maravilhosa, interessante, mas ele vai buscar o Senhor, e depois que ele busca o Senhor, é interessante, né? Em vez de ele então sentir a paz de Deus, aí ele diz, olha, vamos começar a resolver, né? Pronto, vamos mandar tanta quantidade de gado, de animais na frente, e mandou os servos, cada um com o seu grupo de animais, como oferta para apaziguar ali Esaú. E dizendo, olha, o seu servo Jacó está vindo atrás. O seu servo Jacó, né? E então Jacó, ele tenta tramar, tenta resolver, porque ele não sabe se isso aqui, ao mesmo tempo Deus tinha acabado de dar uma promessa a ele, né? Deus tinha prometido que estaria com ele,
ele tinha acabado de ver os anjos do Senhor, mas é assim que quando você está com a consciência pesada, quando você não está, as coisas não estão bem na sua vida, você tem dificuldade de depositar a sua fé no Senhor, porque você sabe que você tem coisas que precisam ser resolvidas. E aí você começa a organizar, né? E aí Jacó tentou organizar para ver se dava para amenizar a situação. Então Jacó pensou que quando seu irmão iria chegar, iria matar. Mas o que foi que aconteceu? Só para ver, né? Capítulo 33 aqui de Gênesis, versículo 4, né? Que é o capítulo depois que nós lemos, né? Gênesis 33, quando no final Jacó, ou Esaú, encontra-se a Jacó, então, diz assim, versículo 4 aqui em Gênesis 33. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Ele fez o que então, Esaú? Se jogou aos braços de seu irmão, o beijou e choraram juntos. Esaú, ou Jacó, estava pronto para colher os frutos amargos da sua vida. Mas a graça de Deus se demonstra também aqui, quando o homem ele tem a coragem de andar nos caminhos que o Senhor colocou a cada um de nós. Porque eu creio que Deus já tinha trabalhado na vida de Esaú. Creio que Deus já tinha trabalhado na vida do irmão dele. Para que quando o irmão ele vem, ele não vem com rancor, não vem com ódio, não vem com raiva, mas vem com reconciliação. Porque é isso que Deus tinha feito na vida de Jacó. Então você vê como Jacó está aqui no momento em que ele teme todas as coisas e tenta tramar uma solução. Uma vez uma senhora, ela foi falar a um grande evangelista faz quase mais de um século atrás, D.L. Moody. A ela disse assim o seguinte para esse grande evangelista D.L. Moody na história da igreja, um dos grandes avivalistas. Ele diz assim: olha, o Senhor ele me deu uma palavra que na verdade me consola diante de má notícias. Ela leu o Salmo 56, versículo 3, que diz assim: em mim, vindo o temor, hei de confiar em ti, né? Quando o temor vem, quando o medo vem, eu há de confiar em ti, né? Ela disse isso a Moody. Aí Moody disse para ela: amém, mas eu tenho um versículo ainda melhor para você. Aí ele referiu-se em Isaías capítulo 12, versículo 2, que diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. As duas diferenças aqui nessa parte, nessa área, é exatamente isso, né? Que uma coisa é as má notícias e você vivendo temendo, porque aí você vai à busca a Deus. Isaías, ele fala que ele busca a Deus, por isso ele não teme, né? De vez em quando a gente é assim, né? Quando vem um temor, é que a gente vem buscar, né? Quando as coisas começam a ficar perigoso, é aí que a gente vem buscar ao Senhor. Quando a gente ficar sabendo de alguma má notícia, é aí que a gente vai buscar o Senhor. Enquanto o profeta Isaías diz: não, o Senhor é a minha salvação, eu confio nele, por isso eu não temo. Ele faz ao contrário, ele tem uma vida de busca ao Senhor, que quando as coisas vêm, ele não teme, porque a vida dele está na mão do Senhor. E assim é também aqui com Jacó. Jacó, ele está aqui diante de Deus, e Deus tentando trabalhar a vida dele. E um dos grandes, vamos dizer, o maior problema de Jacó é o orgulho dele. Aí você viu, né, que nós lemos aqui no versículo 24 a 26, em que Jacó estava ali, depois que ele mandou a família embora, né, para o outro lado do rio, à noite, né, arriscando a família, né, atravessar um braço do rio Jordão, mandou a família atravessar, porque agora sabia que amanhã de manhã está aqui Esaú, né, e aí ele estava só. É interessante que é uma questão de estar só, né, porque quando você está só, aí você não depende de ninguém, você não tem como depender de ninguém. Quando você está só,
é ali que vem os seus pensamentos. É ali que vem as coisas sombrias da nossa vida. Você não tem como fugir dos pensamentos. Você não tem como fugir dos seus sentimentos. É nos momentos em que nós estamos a sós, é que Deus realmente pode falar os nossos corações. Porque é aí que nós encaramos a nossa vida, a nossa realidade como ela é. E aqui nós lemos que quando ele estava só, aparece um homem. Se Jacó pensou que talvez fosse um assassino que Esaú tinha mandado para ele, ou qual foi o pensamento, nós não sabemos. Existia de gente fazendo grandes pregações em cima de o que Jacó achava, né? A gente não sabe, a palavra não diz que acha, né? A palavra só diz depois o que Jacó entendeu, que foi Deus, que ele viu a face, né? Que nós falamos na parte na teologia nós chamamos isso aqui de uma teofania, em que Deus ele aparece, né? E aqui provavelmente é Cristo, né? Se aparecendo corporalmente, né? Antes. Não somente aqui, como em vários trechos do Antigo Testamento, nós vemos isso, como ali também no livro de Daniel, né? Na fornalha, aquela quarta pessoa, né? Não era uma pessoa, não era um anjo, mas provavelmente Cristo, Deus aparecendo. Mas aí você vê que Jacó, ele luta, e é interessante que, como o versículo aqui ele diz, né? Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia, né? Na primeira aparição, quando ele estava dormindo a primeira vez, né? Deus apareceu em um sonho, né? Agora na segunda vez, não tem dormida, certo? É a noite por completa, né? E aí vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, né? Por que isso? Porque a luta, porque Deus precisava era humilhar, desfazer a força de Jacó, para que ele pudesse se colocar na mão de Deus, para fazer a vontade de Deus e viver na vontade de Deus. A luta de Jacó era sempre contra Deus. A luta de Jacó era contra o pai, contra o irmão. Jacó lutava só para si mesmo. Era um homem extremamente egoísta, né? Era um homem que pensava em si, no que ele queria. Você vê isso interessante, como quando Jacó ele ora, quando ele chega aqui para seu encontro com Esaú, né? Que ele sabe que os 400 homens estão chegando. Aí veja como Esaú ele começa a oração no versículo 9. Diz assim: e Jacó orou dizendo: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão e agora sou 2 bandos. Então falando sobre a bênção de Deus. Mas a palavra que ele fala sobre a misericórdia, ele começa a enxergar que ele não é digno. Então Deus trabalha a vida de Jacó para que as coisas acontecem na vida dele, para que ele venha se dobrar diante da vontade de Deus. Se você ver capítulo 28 desse mesmo livro aqui de Gênesis, em que Deus, no sonho que ele vê dos anjos subindo e descendo pela escada que vai ao céu, né? Gênesis capítulo 28, diz assim, versículo 11, né? Tendo chegado ao certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou então uma das pedras do lugar, fez travesseiro, versículo 12, e sonhou, e eis posto na terra uma escada cujo o topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estenderá-se ao ocidente, ao oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, que é a promessa messiânica de Cristo. Parando aí, né? Então Deus ele dá a promessa, Deus aparece a ele. Qual é a resposta a isso na vida de Jacó? Você vê depois que ele faz um voto, certo? Não é que é contra totalmente o voto, né? Mas você vê o voto dele aqui, versículo 20 diz assim:
Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que me empreendo, e me der pão para comer, a roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Você vê a resposta de Jacó, é barganha. Em vez de Jacó agradecer a Deus: Senhor, eu te louvo, porque mesmo que eu enganei a meu irmão Esaú, mesmo que eu enganei o meu pai, me fingindo ser o meu irmão, mesmo eu fazendo essas trapaças todas, o Senhor aparece a mim e me dê misericórdia, a graça, e me concede esse privilégio de poder te ver, de poder ouvir a tua voz, né? Em vez dele, então, ser um homem humilde, ele começa a barganhar com Deus. Diz: tudo bem, Deus, se tu queres, né? Então me dê o pão, me dê a comida, me dê a riqueza, me dê as coisas, né? Você vê como o coração de Jacó, nesse momento, não foi transformado. O coração de Jacó ainda não tinha mudado. Mas foi uma experiência de Jacó, de ver que Deus estava com ele. Só que os 20 anos, e agora a continuação da vida dele, será a vida dele, a partir desse momento, será um momento em que Deus irá começar a transformar, moldar Jacó, para que ele pudesse mudar a sua atitude e a sua vida. E aí você vê, 20 anos mais tarde, ele se depara com 400 homens, medo de perda, aí ele faz a oração, só que não mais de voto, não mais de barganha, mas dizendo: Senhor, eu sou indigno. Senhor, eu reconheço quem eu sou. Por isso, a luta de Jacó foi um momento em que Deus, ali, ele pudesse humilhar Jacó de uma forma para que ele pudesse viver unicamente na dependência do Senhor. Aí você vê o versículo em diante, né? Que é o versículo 27 a 32, então perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Aí a pergunta é, será, claro que Deus, ele sabe o nome dele, né? Aí por que a pergunta? Você pode olhar em casa, mas a última vez que Jacó, na Bíblia registrado, né, recebeu essa pergunta, como te chamas? Foi no momento em que o pai dele, ele estava diante do pai, o pai não enxergando qual dos filhos estava na frente dele. Aí Isaac disse: meu filho, quem és? Quem és tu? Aí ele disse: eu sou teu filho Esaú. A última vez que a pergunta a ele: quem é você? Qual é o seu nome? Ele mentiu para receber a bênção que era, vamos dizer, de direito a Esaú, para Esaú, né? Sabemos que é claramente que Deus tinha um propósito com tudo isso. Mas aí o anjo faz essa pergunta. Por quê? Para responder. Não responder que não sou Esaú, né? Ou sou outra pessoa, né? Mas que ele agora, diante de Deus, pudesse encarar a Deus como ele é. Ali está Jacó, o trapaceiro, o enganador, sou eu sim, Jacó, que segurei o calcanhar do meu irmão quando a gente nasceu. Sou eu que enganei o meu irmão, sou eu que enganei meu pai. Sou eu que tenho tentado, de uma forma ou outra, lutar contra Deus. Sou eu, Jacó. Aí diz o anjo ou Cristo, né, diz a ele: agora o seu nome não será mais Jacó, será Israel. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem algo bem simbólico, a questão de mudança de nome. Porque a mudança de nome tem mudança de identidade. Agora será o nome dele Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A prevalência aqui não está porque ele relutou, mas porque ele se entregou. Porque ele foi marcado. Agora ele vai ser um servo, guiado por Deus. Há uma discordância, na verdade, o que o nome Israel significa, né? Porque há vários, vamos dizer,
intérpretes tentando entender exatamente o nome Israel, mas em todo eles se encontra a questão, o homem que lutou de uma forma ou outra contra Deus ou com Deus. Então Jacó agora, humilhado, estava agora saindo, diz aqui no versículo, por isso ele chamou o lugar de Peniel, e disse: eu vi Deus a face, e a minha vida foi salva. E aí diz, então nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Aí diz, por que isso? Porque ele precisava dessa marca na vida dele, para ele não esquecer que tudo que ele tem, tudo que ele era, tudo que vai ser unicamente através da vontade, da misericórdia e da graça de Deus. Porque ele tinha o problema que todos nós temos, o orgulho que está no nosso coração, de não querer aceitar o nosso erro, de não querer aceitar a nossa falha, de não querer aceitar o nosso pecado, de não querer aceitar que erramos. Todo mundo errou, menos eu, né? O orgulho de pensar que a obra, veja o que Deus faz agora, né? Foi isso então que o apóstolo Paulo, quando ele ora a Deus, diante daquilo que Deus tinha revelado a ele, em 2 Coríntios capítulo 12, mostrando as grandes revelações, e o apóstolo Paulo, reconhecendo claramente isso que Deus estava falando, ele diz assim, ou fazendo, versículo 7, 2 Coríntios 12, eu vou ler, eu sempre preciso abrir não, mas pode ler em casa, que diz assim, e para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, diz aqui o apóstolo Paulo, mensageiro de Satanás para me esbofetar, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo repassando para nós o segredo de viver como discípulo de Cristo. E o problema que todos nós temos, a nossa soberba, a nossa facilidade de pensar que as coisas é feita unicamente através de mim, ou veja o que eu consegui, ou veja o que eu estou conseguindo, ou veja o que eu sou capaz de fazer. Isso é uma coisa. A outra parte é, eu não tenho culpa, é culpa dos outros, as coisas nunca é minha culpa, a falha é sempre dos outros, a soberba de nunca reconhecer o seu pecado. Existe um presidente lá na América do Norte que é bem parecido com um homem assim, né? O erro está todo mundo, né? Ele é um homem que não reconhece nada, né? O presidente lá do norte aí dos Estados das Américas. A soberba que existe. A partir daquele momento, Jacó era diferente. Ele vai encarar dificuldade na vida. A vida dele não parou a moldura, porque as coisas vão acontecendo, né? Deus vai moldando a vida dele, a constituição na vida dele. Mas aqui é um momento diferente, porque agora, a partir de agora, é Israel. Mas de vez em quando na Bíblia, aqui nos capítulos depois, você vai ver que de repente se usa não o nome Israel, mas usa o nome Jacó. Por quê? Porque de vez em quando ele entra na carne de novo e começa a resolver como ele resolvia antes. Aí se usa o nome Jacó e não Israel, né? Interessante. Assim como todos nós temos a nossa falha, a gente quer resolver do nosso jeito, em vez de ser da vontade de Deus. Agora minha pergunta é para você: você está lutando contra Deus? Você luta contra Deus por algo na sua vida que Deus ele quer e você não deixa? Você foge, você maqueia, você tenta resolver. Você talvez
Tem relacionamentos destruídos, como Jacó. Tem dificuldade de reconhecer o seu erro, a sua parte. Tem dificuldade de pedir perdão e de se reconciliar e pensar como Jacó, né? Deixa para lá, né? Passou-se 20 anos, né? Jacó foi embora, né? Pensando que não. Aí chegou o dia em que Jacó iria ter que se encontrar com seu irmão, né? Eita, e agora, né? Nós nos enganamos de vez em quando, que a gente pensa que o tempo ou a distância resolve problemas de relacionamento, pecado, coisas que estão erradas em nossas vidas. Não resolve. Porque iremos colher um dia. Um dia Deus vai te colocar de frente dessas coisas. Daquilo que você fez, daquilo que você falou, daquilo que você agiu. Aí você tem uma escolha. Ou você se dobra diante da vontade de Deus e diz: Senhor, eu não sei como é que eu vou sair disso, mas eu vou fazer o que é o certo. Eu vou ao encontro do meu irmão Esaú. Eu vou ao encontro daquilo que está vindo à minha vida. Ou você foge novamente. Tenta resolver de outro jeito, que nunca vai resolver a sua vida. Você vai ficar preso àquilo que era. E uma das coisas mais difíceis é reconciliar, é perdoar. Quanto mais próximas as pessoas estão de nós, mais difícil é. Porque você não se magoa com um estranho, né? Você não se magoa com um vizinho que você nunca fala, né? Mas você se magoa com as pessoas que estão próximas de você. Familiares, amigos, irmão da igreja, colegas de trabalho, amigos da escola. A minha pergunta é: você está lutando contra Deus? Ou você está com relacionamento destruído? Talvez você esteja aqui nessa noite, que não tem Jesus como seu Salvador, e você está relutando contra Deus. Sabe que Jesus, ele veio para resgatar o que estava perdido. Isso quer dizer, ele veio para resgatar você. Porque sem Cristo, você está perdido. E nessa noite ele está falando no teu coração, querendo que você venha dobrar o seu joelho diante dele e se reconciliar com o Senhor. Porque é somente ele que pode dar vida e vida em abundância. Só ele que pode perdoar os nossos pecados. Só ele que pode restaurar a nossa vida. Só ele que pode nos salvar para que possamos estar diante de Deus um dia. Como é que está a sua vida? Você precisa se reconciliar com alguém? Talvez tenha alguém aqui nessa noite que Deus te chamou talvez para um ministério pastoral, missionário, ministério da obra. Você, como missionário, sei lá, Deus tem colocado uma chamada para a obra na tua vida. E você até hoje, você tem lutado. Porque você acha que você vai poder barganhar com Deus ao momento melhor, ao momento propício. Deixa eu ajeitar minhas finanças, deixa eu me aposentar, para eu dizer assim, né? Deixa eu ter um emprego melhor, deixa eu pagar minhas dívidas, deixa a minha família se organizar, deixa meus filhos crescer. Que você venha nesse momento entender que tudo que você lista como coisas para resolver já está na mão de Deus. O que você precisa reconhecer é que Deus, ele tem um caminho para você. E se Deus tinha um caminho para Jacó, tinha mandado ele voltar para a terra que Deus tinha prometido a ele, então Deus iria também capacitar Jacó. Deus iria estar ali com ele, mesmo que Jacó esqueceu, não confiava em Deus em tudo isso, por causa do seu passado. Assim é também de vez em quando. Deus, ele nos chama, a gente crê, canta, louva, mas quando chega na hora, a gente não confia. Talvez você precise ouvir essas palavras que eu ouvi de Jesus Cristo, quando ele diz aos seus discípulos: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Talvez esteja na hora de você se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, não mais a minha vontade, não mais a minha luta contra ti. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor, para que eu possa reconciliar, para que eu possa perdoar,
para que eu possa reconhecer que eu estou colhendo o que eu também plantei. E preciso, Senhor, da tua ajuda para poder me manter firme diante das tempestades que virão na minha vida. Vamos orar neste momento. E você coloca a sua vida diante do Senhor, daquilo que o Senhor está falando ao seu coração. E se você está aqui nessa noite, que não tem Jesus como seu Salvador, você também pode nesse momento fazer uma oração. Oração em que você se entrega ao Senhor. Oração no momento em que você se reconcilia, em que você confessa os seus pecados. Vamos orar neste momento. Amado Pai, estamos na tua presença. Assim, Senhor, como tu foi ao encontro de Jacó, Senhor, assim tu vai ao nosso encontro, porque tu amas a cada um de nós, Senhor. Mesmo Jacó com todos os seus erros, todas as suas falhas, todos os seus problemas, Senhor, tu foi ao encontro do teu servo, porque tu tinha um plano na vida de Jacó. Assim eu sei, Senhor, que tu tem um plano na vida de cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, que estamos ouvindo a tua palavra, que estamos aqui na tua casa, Senhor. Mas tu sabes, Senhor, aquilo que atrapalha a nossa vida, tu conheces aquilo que atrapalha o nosso viver cristão, Senhor. O nosso caráter, a nossa falta de humildade, Senhor, de reconhecer as nossas falhas, Senhor, e de ver uma dependência de ti, Senhor. Por isso, Senhor, diante de ti nesse momento, Senhor, nós confessamos a ti, Senhor, que nós, Senhor, nós não somos dignos, Senhor, da tua misericórdia, da tua graça, do seu amor abundante que tu tem a cada um de nós. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos falhos, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos covardes, Senhor, diante das nossas vidas, Senhor, diante de ti. E pedimos perdão, Senhor, por não viver uma vida humilde diante de ti. E querer nos humilhar diante de ti diariamente, para que possamos enxergar, assim como o apóstolo Paulo, é que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É aí naquele momento que o Senhor, Ele se revela, é naquele momento em que não sou mais eu, mas é Ele. Eu peço a Ti, Senhor, por aqueles que estão aqui nessa noite, que estão com relacionamento destruído, Senhor, seja pai, seja mãe, seja irmão, familiares, amigos, colegas, mas os relacionamentos estão destruídos por várias e N razões, Senhor. Mas, Senhor, que nós não venhamos mais usarmos desculpas de não ter causa, não poder fazer nada. Em vez disso, Senhor, nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, se Tu podes, Senhor, restaura, Senhor, nos ajuda a nos reconciliar com nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, Senhor. Aquele que nos magoou, aquele que nos feriu, aquele que nós também os magoamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a nossa falha, Senhor. Pedimos diante de Ti, Senhor, que Tu venha fazer a Tua obra em nossos corações, para que venhamos a reconciliar. Eu peço a Ti também, Senhor, se alguém aqui nessa noite que não tem a Ti como Senhor e Salvador, que nessa noite possa confessar os seus pecados e dizer, Senhor, eu não sou digno, Senhor, de ser chamado filho Teu, mas se Tu podes, Senhor, eu aqui entrego a minha vida a Ti, Senhor. Salva-me, Senhor. E sabemos, Senhor, que Tu não rejeitas nenhum que o Pai envia a Ti. Assim Te louvamos, Senhor, porque nessa noite pode também ser momento de salvação, em que uma vida é reconciliada com Deus através de Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós vamos estar nesse momento, fazendo esse momento maravilhoso da ceia. Ajuda-nos, Senhor, de sermos de coração sinceros a Ti, Senhor. Ajuda-nos a humilharmos a Ti, Senhor. Senhor, que não seja necessário que Tu venha a marcar a nosso corpo com alguma coisa como de Jacó, para que venhamos a nos lembrar da nossa dependência de Ti, Senhor. Senhor, que nós não precisamos, Senhor, de um espinho da carne em nossas vidas para nos lembrar da nossa dependência de Ti, Senhor. Mas se for necessário, eis-me aqui estamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, da Tua graça, do Teu amor, porque nós não conseguimos caminhar, viver essa vida,
sem estar na tua presença, na tua força, na tua misericórdia, na tua graça. Assim te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.